Bom dia, colegas. Mais um encontro síncrono, nosso segundo encontro síncrono do nosso curso Cinema em Debate na Educação. Hoje a nossa conversa será sobre o filme São Bernardo, que advém de obra homônima de Graciliano Ramos, São Bernardo, filme dirigido por Leon Hirschman em 1971/72. E a gente vai conversar agora sobre o filme, sobre as impressões, enfim, como é que o filme, como é que vocês dialogaram com o filme, como é que foi as sensações em relação ao filme, e em seguida trazer os apontamentos aí que a gente pode pensar sobre como é que se deu essa construção fílmica, né, a partir da obra de Graciliano Ramos, né, o filme de Leon Hirschman. Inicialmente eu queria, como a gente já no encontro passado nós fizemos aquela apresentação básica, agora eu gostaria que nós já partíssemos diretamente para as reflexões, enfim, as sensações, os sentimentos em relação ao filme. Nesse sentido, eu gostaria então de abrir a palavra para os colegas, para que cada um apresentasse o que sentiram da obra, né? Como é que aquilo, cada um, tem gente que viu ontem, tem gente que já viu há alguns dias, e de que fizesse um resgate aí da memória de qual foi a sensação, qual foi o sentimento que teve depois do término da obra, né? Como é que isso bateu para vocês, para depois aí a gente, nesse sentido, continuar fazendo a parte reflexiva disso, né? Mas então a minha pergunta, eu vou deixar aberto, o que vocês sentiram do filme. E aí tá aberto. Bem-vindo, Aparecido. Opa, alguém vai aí? Aparecido, não sei se ele sabe que está com o áudio desligado, mas quem quiser falar agora é o momento. Isso, o Hernani vai começar? Pode ir lá, amigo. Puxa, né? O filme é tenso. Meu sentimento com o filme é tensão o tempo inteiro. Você não vê ninguém sorrindo em algum momento. Né? Dramático, sério. Sempre ficando cada vez mais tenso. Então, esse foi um sentimento muito forte ao ver esse filme. E não sei se por ser obra do autor Graciliano Ramos, mas me veio à memória o Vidas Secas, no mesmo estilo ali de literário do Vidas Secas. Eu, inclusive, comecei a ter assim, lapsos de memória de meu professor de literatura comentando a obra Vidas Secas, quando eu fui assistindo esse filme, mais ou menos pela metade do filme. Então, um filme muito tenso, eu nunca tinha, por assim dizer, nunca tinha visto alguém fazer um filme no mesmo estilo. Né? Me parece que é a opção do diretor colocar toda a atenção e toda a estática, a distância do personagem ali. A gente não nota aprofundamento no sentimento, é seco, é tenso, é muito estranho. Então esse foi meu sentimento ao ver o filme. Um sentimento de um certo estranhamento, né? Estranhamento, distância, é um filme que não aproxima tanto do espectador, meio distante, tudo meio distante. Você vai ver que tem poucas cenas ali que a câmera dá um close e fecha, são raríssimas. É sempre aquela fotografia distante, personagem lá no fundo, às vezes até muito exagerado ao fundo. Então, eu acredito que é a opção do diretor. Vamos ver aí se alguém sabe dizer. Vou fazer só um comentário rápido para seguir a palavra dos colegas. É um filme, de certa forma, fiel à linguagem do Seca, né? Do Graciliano. E ainda mais quando se trata de um personagem que gradativamente vai se tornando um monstro, né? Mas depois a gente comenta mais. A gente vai chegar nesses detalhes aí. Tânia, bem-vinda. E tem um filme homônimo, já que você falou do Vidas Secas, tem um filme também, Vidas Secas, só que com direção do Nelson Pereira dos Santos. Também tem um filme dessa obra do Graciliano. Só para quem aí se interessar, né, quiser aprofundar na obra
fílmica a partir da obra literária do Graciliano, tem esse outro filme também. E tem uma outra versão do São Bernardo, dirigida pelo Paulo José, de 84. Também tem uma versão do São Bernardo, uma outra versão fílmica, né? Mas, enfim, vamos prosseguir na escuta de vocês aí. E só para encerrar meu comentário, já que citamos aqui Vidas Secas, em paralelo com São Bernardo, Vidas Secas, quem narra é o oprimido, né? E São Bernardo, quem narra é o opressor. Então, tem umas samadas de narrativa aí e ângulos do próprio narrador. Vidas Secas é interessante, né? Que você tem um menino, o Fabiano, que é o personagem, e a baleia, acho que a baleia é essa. Mas, enfim, vamos falar do São Bernardo. Tá aberto, gente, para ir para os colegas comentarem. Murilo, tá contigo. Oi, bom dia. Vou falar então um pouco das minhas impressões. Eu vi o filme domingo, nunca tinha assistido, né? E achei ele bem forte, né? Assim, o filme, apesar de ser um filme já que tem tanto tempo, né? Que se passou, mas mesmo sendo no YouTube, né? A qualidade eu achei bem boa, assim, de imagem. E a gente vê aquele sertão, assim, né? Tem hora que eu olho assim, né? Um sertão seco, né? Tem algumas partes assim com várzea, com árvores assim verdes, mas ainda assim parece que você está no fim do mundo, assim, numa propriedade lá do São Bernardo, onde não tem contato externo nenhum. Só tem os trabalhadores, o Paulo Honório, né? Ele vai atrás depois da professora, longe, e tem ele e o colega dele, né? A relação entre eles, que acabam indo para destinos diferentes, né? Mas são poucos personagens, assim, no filme, né? E eu fiquei, assim, bem impactado, né? Porque, como vocês estavam falando, Vidas Secas, ele ainda te emociona, assim, né? Um narrador solidário, é um narrador que se envolve com as situações, né? Que dá para ver que tem uma compaixão. Agora, o São Bernardo realmente é seco, né? Ele que realmente é extremamente seco. Que o personagem principal, estava vendo a cena dele indo propor o casamento para a professora, e assim, de uma forma tão fria, tão calculada, assim, sem sentimento, sem demonstrar, assim, amor nenhum. É como se fosse uma negociação, né, entre eles, e ela meio que forçada a entrar no casamento, né. E também, quando eu li o São Bernardo no ensino médio também, não reli, quero reler agora, a oportunidade de concurso, né, eu vou reler com certeza, para poder ver mais coisas, né, que eu não tinha visto adolescente. Eu lembro que eu achava um livro muito difícil, assim, na minha época, né, de ensino médio, e agora eu vou poder reler e ler bem, né, conhecer melhor a obra, entender melhor os aspectos, né, até pela interpretação do cineasta, a gente vê que ele está nos levando, né, a certa interpretação do personagem principal, né. E também outro comentário que eu estava pensando, né, outra reflexão, é que é meio um anti-herói, né? Apesar de ser um livro já do começo do século XX, acho que já pode ter essa visão, né? Ele é um personagem assim, apesar dele ser um narrador, né? Já começa com o monólogo dele, né? Termina com ele falando. Mas ele não é um personagem, um mocinho, né? Ele não é um herói assim, com virtudes. Na verdade, ele vai no sentido oposto, né? De virar um oprimido virando o opressor, né? E passando o filme inteiro oprimindo as outras pessoas da propriedade. Então, nesse sentido, é uma obra bem impactante que dá para discutir bastante. Obrigado pela oportunidade. Bacana, Murilo, bacana. Vamos conversando. Levantaram praticamente juntos, Nicomedes e Luciane. Você passaria para a Luciane começar? Pode ser? Sim, pode. Se ele quiser falar também, não tem problema, não. Mas vocês fiquem à vontade. Quem quiser pode começar. Bom, então, vou começar. Eu não vou poder ligar a câmera, mas vamos lá. Eu estava tentando fazer algum tipo de comparação com outro filme do curso, né? Mas aí eu fui vendo que não ia ser possível. Aí eu fui procurar sobre o contexto histórico que a obra foi feita, né? Aí você acaba descobrindo que ele foi feito em
paralelo, basicamente, entre o filme e o livro, entre duas ditaduras que a gente teve no século XX, né? Teve o livro é escrito na ditadura do Vargas, do Estado Novo, e o filme é feito na década de 70 com a ditadura militar dos anos 60 para frente. Eu achei que isso ia ter algum tipo de influência maior, porque eu fui começando a ver o filme com aquela narrativa do narrador, né, do principal. Ele parecia que ia fazer uma coisa meio faroeste, sei lá, aquela voz seca, naquele ambiente seco. Aí eu, vendo o filme, que eu fui ver que não ia para isso, mas o personagem continua naquela secura, como o colega falou ali, na negociata o tempo todo, você quase como um contrato o tempo todo, nas menores relações, nas maiores relações, ele colocando valor em tudo que ele fazia e ficando seco até ele conseguir o que ele queria, né? Aí chega a personagem da esposa dele, né, que vai virar a esposa dele, dá uma quebrada, uma sacudida nele, mas ele continua naquela secura, né? É basicamente isso que eu consegui pegar do filme. Eu não tinha visto ele. Os colegas falaram também do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu vi na época do ensino médio, tem muito tempo que eu vi, só que são bem diferentes, sim. As narrativas são olhares diferentes. É isso. Obrigado, Nicomedes. Interessante isso, né? Mas aí a gente vai depois conversando sobre essas observações sobre o filme, sobre o processo, sobre o momento histórico, o contexto do filme, acho que isso é importante também. Luciane. Bom, a gente tem duas questões aí, né? Pelo menos que eu senti. A primeira é que o Hernani, praticamente, vou copiar as palavras, né? Que é um tapa na cara o filme o tempo todo, né? É um saculejo na gente, porque ele é extremamente frio mesmo, né? E que eu acho que isso incomoda bastante porque mostra como nós somos, né? Nós somos assim. O ser humano, ele tem esse lado mesmo frio, calculista, né? De querer resolver ou conquistar as suas coisas, e por isso ele age da maneira que ele percebe como sendo correto. Isso incomoda muito as pessoas, né? Você querer que haja de uma maneira diferente, você enquanto observador, mas no fundo a gente acaba agindo de uma certa maneira semelhante, né? De outra forma, é a questão da origem dele, né? Que eu acho que isso chama atenção, que ele não fala, pelo menos eu não sei, eu fiquei puxando pela memória aqui, mas eu não lembro se ele comenta sobre isso, né? Como se ele é fruto dessa secura toda, né? Nasce num ambiente frio e se torna uma pessoa fria, que talvez vai mudar um pouco quando ele entende o que seria uma família, né? Que é quando ele se casa, um casamento que foi arranjado por uma situação que ele tinha necessidade de ter um herdeiro, e depois ele passa a ter uma convivência ali, aquela convivência gera talvez, não sei, um sentimento, uma ausência, que faz com que ele tenha uma percepção um pouco diferente dessa vivência dele. Até porque ele já conquistou tudo que ele queria, né? Então, o que faltou foi o amor que ele não teve. Então, acho que ficou aquele desejo não alcançado, né? E aí a frustração de vida, porque ele conquistou a parte material, o capital, mas o que faltou e que ele não teve como conquistar e manter foi o domínio sobre a esposa, né? Madalena, que por mais que ele tentasse ali, ele não tinha como comandar. Bom, a impressão é essa. Bacana, bacana. Acho que o papo vai ser bastante interessante. Aparecido. Bom dia. Bom dia, amigo. Todas e todos. Eu dormi no ponto, fui ver o filme ontem. Eu tinha que pescar também, fui pescar e acabei não entrando na internet. Onde eu estava não tinha internet, que era para não me preocupar com esses detalhes.
além do que já foi pontuado pelos colegas, uma das coisas que o filme leva à reflexão é para a gente olhar com um certo senso crítico aos tais self-made men, que se diz, né? Os caras que começam lá de baixo, do zero, e ficam milionários, e ficam ricos, enfim, conquistam tudo que querem, né? E muitas vezes, quando você vai se procurar esses caminhos que ele percorreu, vai ver que muitos valores que para a gente são caros ali foram deixados para trás em nome de alcançar o objetivo, daquele mesmo propósito de que os fins justificam os meios. E a história do Paulo Honório é mais ou menos isso. Olha, é um homem que se fez, né, vai para a cadeia por causa de cabeça quente, ele era um cabeça quente, né? E depois que sai da cadeia, se faz. E os caminhos que ele faz, que ele percorre para se fazer, vai das dificuldades, das durezas da vida de ser pobre, né? E a coragem para enfrentar isso e não ter o chamado... não ter escrúpulo para fazer o que for necessário fazer, né? E faz. E ele tinha um propósito. O propósito dele era comprar São Bernardo, que fazia parte da história inicial dele, né? E ganhar projeção social. Não tinha, os valores deles não se ligavam a valores culturais, não tinha preocupação com elevação cultural, era cálculo, dinheiro, como colegas já pontuaram aí, e prestígio junto aos círculos sociais. Também não era muito preocupante com essa questão do prestígio social. Achei que alguns personagens, alguns atores ali, que são monstros, né, da nossa dramaturgia, tiveram papéis muito secundários, como o Mário Lago, João Soares, né? É claro que eles foram interpretar um papel dentro de uma história já escrita, né? E é o que cabia para eles fazer aquilo ali, não tinha como aumentar a participação deles além daquele quadro. O padre era só aquilo mesmo, o papel do intelectual que fazia o Mário Lago era aquele mesmo, e eu não sei, não consegui me lembrar exatamente dentro daquele contexto social qual era o papel do Mário Lago. Diálogos curtos, né? Você não tinha pouquíssimos diálogos com reflexões, com fazer se aprofundar nos temas. Eram diálogos curtos também, que é a característica do personagem, né? O personagem não é um personagem de grandes reflexões, a não ser na hora de contar a história dele, ali já é uma reflexão, né? Sim. Eu não gostei da trilha musical, acho que você vai falar nisso na frente, né? Do Caetano? Apesar de ser o Caetano que eu idolatro, mas eu achei que o filme, que é uma crítica minha também com relação às nossas trilhas musicais, a trilha musical poderia ser melhor, né? Caetano Menino, filme feito na década de 71, necessariamente, né? Ele tinha acabado de colocar no exílio quando compôs essa música. Então, menino ainda, não dava para cobrar muito dele, né? Mas, enfim. Eu achei que é um filme que retrata uma época, um contexto de uma época, né? Pega um quadro, né, dentro de uma época e mostra para a gente como é que... Muitas vezes a gente se choca quando assiste filmes chamados filmes de épocas, né?
ver situações que hoje já não se pratica mais, não se cultiva mais, apesar de que aqui e acolá ainda tem, né, muito alguns desses valores arraigados, que eram valores que não é necessariamente chamado de valores, mas que ainda tem, mas a gente choca, né? Aquela questão do machismo mesmo, né? do personagem, daquela coisa calcular tudo antes de assumir uma situação que pudesse envolver sentimento, vamos calcular primeiro se isso é lucrativo. E o cara nem com o próprio filho ele só vai reconhecer que não conseguiu conquistar o amor do próprio filho lá no final da história, né? E acho que eu tinha para observar inicialmente do filme era isso. Temos um panorama interessante aí na nossa conversa, muito bacana. Você quer falar mais? Tá. Acho que Tânia, Mariane, querem falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Eu quero sim, mas você pode terminar. Não. Eu fiz minhas anotações. Que bom. Eu estou nessa ainda, gente. Eu sou da época Anoto, depois computador. Então pronto. Estamos juntos, Leonardo. Bom dia, obrigada pela oportunidade. E assim, como eu sou da literatura, né? Eu sou professora de literatura e eu sempre gosto mais do livro, né? Mas, por incrível que pareça, eu estou apaixonada assim, pelos filmes. Primeiro, eu não sei se esse é o termo, né? Mas pela estética mesmo dos filmes, a forma como eles colocam os personagens. Eu acho que o visual fala muito do que é dito no livro, né? E eu gosto muito desse livro pela temática feminina, primeiro, né? Eu tenho assim um olhar para esse livro em função dessa temática feminina. E quando eu estava assistindo ao filme, eu fiquei assim procurando algo para eu focar, né? Aí eu olhei muito para a questão do tempo em que as coisas aconteciam. Como foi fantástico, assim, o filme mostra essa ascensão, a questão da queda do Paulo Honório, né? Como tudo vai acontecendo, ainda que seja um filme, a dinâmica seja diferente do livro, mas eu vejo as coisas acontecendo em um tempo bem real, não sei se esse é o termo, né? Real, mas bem tranquilo, a gente consegue assimilar bem o tempo das coisas. E a dualidade dele como pessoa, né? Mostra muito o que somos na realidade, porque Graciliano tem isso, né? Ele emerge assim na nossa alma, na nossa personalidade e mostra aquele homem com aquelas tendências meio sociopatas, né? Ele era muito violento, mas ele perpassa essa raiva e a calma. Ele consegue mostrar muito isso, né? E outra coisa que eu fiquei olhando, eu olhava muito assim, também eu olhei como uma dualidade, é a beleza da esposa dele, a beleza em todos os sentidos, no falar, na forma como ela conduzia as falas dela e tal, e como ele era, não sei se as atitudes dele, né, deixava ele feio. Então, essas dualidades, assim, da beleza, do estranho, dessa ascensão, dessa queda, dessa raiva, a gente via, né, muito ele demonstrava, assim, aquela cólera constante. E foi isso que eu vi do filme, assim, eu vi muitas coisas, assim, eu fiz muitas observações. Mas como eu gosto muito do livro, né? Aí a gente sempre faz aquela... Porque eu também acho que um pouco da nossa discussão é isso, né? Literatura e nossa cinema. Comparação, né? Fazer a comparação. Né? Nós temos esse referencial. E eu gostei muito do livro. Achei que ele retratou, assim... O cara é um artista. Ele retratou muito bem um livro. Porque eu sempre vejo, assim, com muita restrição... o livro dentro do cinema. Eu sempre acho que o livro se perde ali dentro um pouco. É uma crítica minha, eu nem entendo muito disso, mas
eu acho que o livro se perde. E aqui não, ele foi muito pontual, ele observou muito o tempo, as diferenças, e alguém falou, algum colega, não sei se foi o Hernani, que falou da posição da câmera, né? Mas como eu não sou muito de cinema, eu não entendi muito bem, mas aí agora, com os comentários, eu percebo, né, que não tem, eles não focam muito no cenário, no personagem, é sempre um negócio mais distante, que pode ser também, né, essa questão da secura, da frieza, não sei bem se foi proposital, mas é isso. Obrigada. Interessante, bacana. Deixa eu só fazer um acréscimo à fala da Mariane, inclusive depois a gente vai até adentrar nesses detalhes aí de pretensões na linguagem narrativa ao prevalecer os planos estáticos, né? Você não vê movimento de câmera, corte, vai para a mão, volta para o olho, vai aqui para o plano americano, na cintura, mostra perfil, não tem nada disso, é parada aqui a câmera. Para analisar isso. Agora, como você comentou a questão da temática feminina no filme, não sei se você observou e está lembrada que não é nem a primeira cena, a primeira imagem que abre o filme é uma nota de dinheiro da época, de não sei quantos mil réis, com mulheres desenhadas na estampa da nota. Assim, né? Nada é gratuito, né? Muito legal, assim, essa opressão, né? Mas que ela sempre se colocava, ela tinha uma postura diante dessas opressões, mas eu gostei muito. Embora ela tenha uma perspectiva doce, mas ela não deixava de se posicionar, sempre, né? É muito interessante isso. E eu fiquei muito encantada também com a figura que eles colocaram, uma professora, né? Porque, assim, sempre as pessoas colocam professora como aquela pessoa, assim, né, humilde e tal, e lá não, é aquela figura, não sei se é superior, mas era uma figura diferenciada dentro do trama, né, lá. Uma certa altivez, né? Não, já que a gente está falando dela, da Madalena, eu tive uma intuição interpretativa, pode ser que isso aí já tenha em alguma análise, estudos e pesquisas, né? Por enquanto, eu não acessei essa leitura. Mas a Madalena morre e é como se fosse um fracasso dela e ela não conseguiu atingir a meta maior de transformar as relações sociais, mas ela mexe com a cabeça do Paulo, e talvez se ela não tivesse mexido com a cabeça do Paulo como ela mexeu, o Paulo não teria escrito a obra e a obra não existiria. Então, é isso também, né? O gatilho, perder, né? A Madalena é assim, o principal sintoma de perda de poder, que assim, é o sintoma mais fulminante para ele, né? Ela demonstrou um poder muito grande dentro da narrativa. Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Aí a gente vai retomando depois com todo mundo. Tânia, estás aí? Pode ser que esteja em escola, alguma coisa. Quando tiver de volta, a palavra vai estar com você. Vamos começar, então, a comentar algumas coisas. Luciene, seria interessante, então, aproveitar vocês aí e tudo, você também, Mariana, e todos os colegas, para trazer um pouquinho desse contexto, porque eu acho que é interessante essa deixa que a Mariane deixa sobre a literatura e o filme, né? E aí eu queria, como vocês são conhecedoras da obra do Graciliano, mais que eu, assim, e provavelmente que os colegas, talvez seja interessante uma parte de vocês sobre fazer esse apanhado aí, como é que isso se junta para chegar no filme, né? Vamos eu lá, queria, então. Eu queria te passar a palavra aí para fazer essa... Estou com um monte de coisa para falar, você me põe em enredo aí, me põe a ponto, porque senão... O que eu acho mais fascinante nessa história é que é um clássico, né? E como todo grande clássico, ele precisa ser relido, como naquela história do Ítalo Calvino, né? O Ítalo Calvino escreve esse livro, Por que ler os clássicos? E ele não diz, ele diz assim, que os nossos clássicos, cada pessoa tem o seu livro clássico, ele deve sempre ser relido, porque esse livro se conecta com você de uma maneira muito íntima, né? Muito, muito peculiar. Então, acho que a grande questão aqui, este livro maravilhoso é este, porque reler São Bernardo hoje, né?
E fazendo essa anamnésia, né, quando eu descobri o São Bernardo, pensei igualzinho o colega falou, que livro estranho esse. Acho que foi o primeiro livro do Graciliano, li antes de ler Vidas Secas também, que a gente lê Vidas Secas. Primeiro livro é Caetés. Sim, eu digo, foi o primeiro livro que eu li, né, antes Você de ler leu? Vidas Tá. Secas. O primeiro que eu li, eu achei, meu Deus, que livro é esse? E ele não tem uma empatia, ele não gera na gente uma empatia como gera a empatia do Vidas Secas, né? Da narrativa desse personagem. E hoje as pesquisas, né, relacionadas ao São Bernardo, eles caminham nesse sentido, né, de analisar essa dualidade como a Mariana aponta assim, de forma maestral mesmo. Mariana, parabéns, fico muito contemplada por todas as falas, obviamente, né, anotei aqui muitas coisas que vocês colocaram, e a fala da Mariana, assim, me toca muito especificamente porque a gente já é da literatura, né? Então, hoje a crítica tem dito isso, né, que o livro, quando ele é lido de forma despretensiosa, ele acaba deixando uma imagem positiva, acaba deixando uma imagem relativamente positiva do Paulo Honório. Ele que é um obstinado, né, ele que matou, né, mas que nos 2 últimos capítulos parece arrependido e presa, ele é como se fosse a vítima de um grande remorso, né? E a gente vai se lembrar, então, quem é o Paulo Honório. O Paulo Honório hoje, gente, seria o cidadão do bem. Ele seria o legítimo cidadão do bem, o Paulo Honório. E ele passa pudorosamente, né? Ele é um despudorado. O agroinvestidor, né? O agroinvestidor. Ele é pop, né? Ele é pop, ele é tudo, né? Exatamente. Ele passa pudorosamente por essa história. Ele começa, né, falando, eu vou aqui começar essa história, eu começo declarando que... Então, ele se coloca em uma posição que a gente tem pena dele, né? Ele começa por essa posição, que geradora desse sentimento, né? É como se ele estivesse diante de um juiz, né? Para ser julgado nesses atos que ele chega a dizer em um certo momento, né? Eu não sei se eu fiz atos bons, eu não sei, né, se os meus atos foram maus, ele diz isso lá no filme, engraçado, né? É como se a maldade que ele colocasse, eu acredito que ele estivesse sendo sincero, gente. Eu acho que essa maldade do Paulo Honório está, assim, abaixo do limite de consciência dele. É como se ele não tivesse consciência. Quando ele diz, olha, a verdade é que eu não soube, eu nunca soube, ele disse isso com essas palavras, eu nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os atos maus que eu executei. Tem uma fala aqui, só fazer uma parte que eu até notei, ele fala assim, fiz coisas boas que me deram prejuízo. Isso. E fiz coisas ruins que me deram lucro. Eu acho que isso é sintomático, né? Muito sintomático do que é o coronel neste país, né? Ele que se coloca, né? A maneira como ele se narra, a maneira como ele se constrói, se faz nessa narrativa, ele se faz, se a gente não tem a sagacidade, né, de olhar além do que é esse narrador que não é nem um pouco confiável, de olhar além da narrativa dele, se a gente não tem essa sagacidade, a gente acredita nessa história, né? Ele começa dizendo, minha infância foi muito difícil, fui criado sem pais biológicos, trabalhei na infância, né, em serviços, né, sub-humanos, vamos dizer assim, fui preso, né? Ele conta isso com sentimento, como eu fui preso, quase que justifica ele ter matado o cara, né? Aí ele sai da prisão, primeira coisa, bom cidadão. O que faz o bom cidadão, o cidadão do bem hoje? Tira o título de eleitor. Naquela época, você esperava que o cara fosse lá tirar a identidade, né? Saiu da prisão e virar gente, agora vamos lá tirar a carteira de identidade. Não, ele vai tirar o título de eleitor, porque ele é um bom cidadão? Não, porque ele está querendo, né, depois entrar nessa questão dos coronéis, e aí ele vai pedir um empréstimo, aí este documento que lhe dá a possibilidade de conseguir um empréstimo, né, porque a partir dali ele se torna um cabo eleitoral, essa é a realidade, e ele vai realizar essas operações embrulhadíssimas, né? Como ele mesmo diz, eu adorei essa expressão dele, operações embrulhadíssimas, né? E a gente fica pensando o que é isso, mas parece que ele não quer dizer exatamente com todas as letras, né? Que operações embrulhadíssimas, que na verdade eram operações que de ética não tinham nada, né? Nenhuma ética,
né, compra uma grande fazenda, se torna um latifundiário, ludibriando o seu dono, o antigo dono, né? Casa-se para procriar, mas apenas para ter um herdeiro, né? Se sente ameaçadíssimo por essa mulher com quem ele se casa, lógico, né? Dado o poder e altivez que ela própria tinha, né? Trata, né, de tornar a vida dela infeliz até ela suicidar, né? E depois se arrepende, né? Se arrepende como esse bom coronel, este homem do bem, que ele se pinta, né? É demais. Ele é um trator, né? Ele Isso, tratoriza tudo, né? Como o Graciliano vai colocando, assim, de passar pudorosamente mesmo, da gente não colocar a narrativa dele sob suspeita. Se a gente vai acreditar, se a gente não se lembrasse que se trata de um coronel e de como é o coronel nesse país, a gente acreditaria nessa narrativa, nessa história, né? E aí ele não se contenta, né, em arregimentar ali, ele como um bom coronel, né, ele não se contenta em arregimentar só um poder econômico, um poder de latifundiário, né? Ele vai arregimentar poder político, arregimentar poder patriarcal, arregimentar poder religioso, ele manda construir uma capela, né? E como começou as cidades nesse país, os povoados, os arraiais, né? Começou assim, né? Os coronéis mandavam construir as capelas, a prática dessa capelania, né? Se multiplicam como rosários no interior, né? Essas capelas, porque ali os coronéis, os grandes latifundiários, eles conseguem exercer um poder político, um poder cultural, um poder econômico, um poder patriarcal, de maneira ainda mais institucionalizada, né? A religião permite que esse poder se institucionalize de várias maneiras, né? Então, eu fico observando a importância de que hoje esse livro seja lido nas escolas. Eu fico imaginando assim, meu Deus, como, né, fazer com que um aluno goste desse livro, a gente que foi tão alijado do poder de contemplação da beleza deste romance, né? Como fazer com que hoje um estudante lá do ensino médio, que está no segundo ano do ensino médio, que é quando eles leem romantismo, né? Como fazer que este livro seja lido e seja, né, seja apreciado, as pessoas vejam a beleza. Eu me lembrei desse livrinho aqui que se chama Espécie Fabuladora, da Nancy Houston. A Nancy Houston, Rafa, você me coloca... Eu quero até anotar aqui. Não, eu só queria te fazer uma... Aí, eu quero só te fazer uma pergunta, porque você falou, ele está dentro do romantismo? Porque me parece tão real... Ele está dentro do romantismo, por ignorância mesmo, dentro Parece tão realista. Realista, né? Parece realista, exatamente. É uma dúvida que me ocorre, assim, só para eu entender, vocês que são especialistas assim, na literatura. Parece ser realista, mas ele é de 1934, este livro. O livro. Ele é de 1934. Então, e assim, infelizmente, no nosso país, essa questão das escolas literárias, né, ela fica muito complicada, porque é atrelada de modo muito específico ao tempo de o século XIX, século XX. Então, século XX não tem mais realismo. Começa ali, né, as primeiras insurgências do modernismo nessa década de 30, quando surge também acho que foi o Nicomedes, né, que falou a respeito do anti-herói, quando surge o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Então, ele começa a fazer parte já, esse realismo, desse modernismo, que é já da época de Vidas Secas, né? Vidas Secas vai surgir poucos anos depois, né? Uhum. Então, já é o modernismo mesmo. Vou te pedir para você colocar o nome da autora aqui no... Sim, vou por gentileza. Porque esse livro, ele é um livro introdutório, mas ele é um livro espetacular. A Nancy Houston, acho que tinha alguém aí que era sociólogo, alguém aí da filosofia também. Eu acho que é a Luciane, que é da filosofia também, se eu não me engano. Ela é espécie fabuladora. Eu coloquei aí no chat que o São Bernardo já foi instrumento avaliativo do PAS, né? Sim. Maravilhoso. 2014, parece, inclusive, da redação. Pagador de promessa também, não gratuito. Não. Inclusive, eles pegaram o link, eles linkaram com a redação para os meninos, eles pegaram a temática de São Bernardo e depois eu vou procurar a prova para a gente. Só para colocar
para a gente Se ver, né? se você quiser inserir lá na plataforma, seria interessante, viu, Mariana? Pois é, O momento da prova, alguma coisa desse sentido, fique à vontade, viu? eles pegam uma temática e fazem um link com a redação do PAS, do terceiro ano, acho que foi em 2014 ou foi 2015, eu não sei exatamente, mas eu posso procurar. E eu achei, assim, fantástico, mas não sei se os meninos tinham, assim, essa maturidade para escrever um negócio Pois tão... é, para gostar disso daqui, cara. Mariana, você tem toda a razão. E olha que, assim, ele já faz parte desse modernismo que já é até da segunda fase. É regionalismo, né? Isso. Mas, assim, olha que os romances dessa fase, eles se parecem um pouco mais com os romances pós-modernos, né, contemporâneos, mas esse daqui é todo Graciliano Ramos, ele é todo regionalista. Então, assim, a gente precisa ter um trabalho muito consolidado para poder fazer o aluno se interessar com um negócio desse. E ter pré-requisito, né, de leitura. Exatamente. Toda uma visão. Vocês duas acham que uma boa possibilidade, embora o filme seja duro, como os colegas já apontaram, iniciar pelo filme ou não, como estratégia? Eu estou perguntando, inclusive, para entender como é que vocês, como colegas, pensam porque eu também esse diálogo do cinema com a literatura e educação, né? Mariana, você acha que seria ou não interessante? Desse livro, sim. Desse livro especificamente, sim. Porque o filme é muito perfeito. Se fizermos uma comparação livro e filme, o filme é muito próximo do livro. Então, assim, porque como é uma geração do visual, né, eles gostam muito dessa parte visual, eu acredito que começar com o filme seria uma maravilha. Um espetáculo mesmo, porque ele nos dá mais dimensão, assim, ele parece que quando a gente vê as imagens, olha, mas ainda assim, Mariana, acho que ainda precisaria do negócio aí, sabe? Tem que ter um trabalho prévio. Precisa. Tem que ter. Né? Jogar assim, eu acho que não. Jogar o mau caratismo desse Paulo Honório para esses meninos, de maneira que eles não tenham dúvida. Porque o Paulo Honório é leviano, ele é capaz de enredar a gente nessa história que ele conta. Então, eu acho que problematizar isso, essa questão dos coronéis, eu começaria não pela história do São Bernardo, eu começaria pela história do Lampião. Por quê? Eu começaria pela história do Lampião. O que fazia Lampião, gente? O que o Lampião fazia? Lampião, Maria Bonita. Ele era uma espécie de Robin Hood, né? Assim, colocar... Hoje, como ele é visto? Ele é o rei do cangaço, não é? Qual era a função do Lampião na vida? O que ele fazia na vida? É aquilo que todos nós temos vontade de fazer quando a gente lê esse livro, matar o coronel. Ele fazia isso, ele matava o coronel. Então, o Lampião fazia exatamente aquilo que a gente tem vontade. E essa Maria Bonita, quando a gente compara a Maria Bonita com a Madalena, a gente tem um universo paralelo, né? Como que seria a Madalena se ela tivesse entrado para o cangaço? Seria Maria Bonita. Maria Bonita, ela morreu também esquartejada. Ela morreu, ela teve a cabeça dependurada, ela recebeu esse título de Maria Bonita quando a cabeça dela rolou. Né? Ela antes era conhecida como Maria Deia, era como se fosse assim, a mulher era conhecida apenas como a mulher do Lampião, né? E depois a história dela se torna surpreendente, porque também a Maria Bonita sofreu da mesma maneira que a Madalena, da mesma maneira. Ela sofria com um matrimônio cheio de agressões, o marido dela era alcoólatra, né? No primeiro casamento. Ela casou com o primo dela. E depois... ela fugiu, se tornou amante do Virgulino, passou 9 anos, né, com o Lampião, até ser assassinada, se tornou a mulher mesmo dele, né, e assim, a gente fica esperando, diante da altivez da Madalena, que ela tome a providência na vida, né, que ela se estabeleça, e ela não, ela se suicida. Então, assim, eu começaria por aí, mostrando para os alunos das literaturas de Cordério, sabe, essa questão toda do cangaço, por que o Lampião agiu, era a morte aos cangaceiros. O Lampião agia nas situações de miséria, diante da qual a população, né, grande parte da população vivia. Então, hoje, né, à toa que hoje ele é endeusado, né, queriam construir estátuas para ele lá, mas eu acho que eu partiria desse ponto, problematizando já, para que o aluno também tivesse uma conexão forte com o livro, porque, como se diz, né, como o próprio colega disse,
eu acho que foi o Nicodemos, e acho que o Hernani Nicomedes falou também, é tão seco, é tão brutal, não é nem que assim ele conte de forma muito seca, né, o casamento, ele conta de forma objetivamente brutal a maneira como ela foi morta. Ele não tem sentimento nem para expressar isso. Ele não consegue, está abaixo da linha de consciência dele, manifestar qualquer sentimento, né, de piedade, de compaixão. Então, acho que precisa ter uma conexão forte com os alunos nesse sentido, de gerar essa aproximação. Eu acho que esse livro que eu coloquei para vocês, A Espécie Fabuladora, ele nos permite ir interpretando essa questão da ficção que está no cinema, que está na literatura, nos romances, que está nas artes de um modo geral. Ele consegue colocar essa questão para a gente que é professor de uma maneira muito forte. Primeiro que ele diz o seguinte, que a escola ela não deve mais se contentar em inculcar nas crianças o cânone do país, enaltecendo a literatura nacional por uma questão de patriotismo, de a grande literatura, né, massacrando as crianças e os adolescentes, os jovens, com as análises. Ela diz isso, que a gente tem que ensinar a criança a se apaixonar pela leitura, né? Suscitar esse desejo, essa capacidade de devorar a literatura do mundo inteiro. Eu escutei uma frase uma vez, um pouco tem a ver com isso que você fala, uma professora muito legal falando, gente, não mande seus estudantes a ler, leia com eles. Exato. Eu achei tão interessante isso, leia com eles, abra na sala e leia com eles. E aí, né, eu achei tão interessante essa abordagem metodológica a grande revolução, do nosso trabalho em sala de aula, né? Porque dizer, faz isso, aí tem que ler no PAS, mas vamos lá ler em sala, porque a gente sabe que muitos não o farão quando tiver no seu ambiente. O poder da escuta, né? Uhum. A entonação, como a pessoa fala, a paixão que a pessoa coloca naquela narrativa. Eu já gostei muito de ler para os meus alunos, né? Mas está cada vez mais difícil. Mas é uma coisa assim que surte muito, muito efeito. E a gente, às vezes, como aqui no nosso grupo tem professores de outras áreas, eles podem discordar de mim, mas assim, a gente atribui muito isso ao professor de português, né? Mas outras áreas podem ler, levar esse encantamento da leitura, do texto, especialmente desses textos assim mais densos, né? Isso e cada professor com a sua experiência vai trazer o seu ponto de vista, né? Eu, por exemplo, fazendo acho que um diálogo com o que a Luciana está falando, eu venho do teatro, tem a construção épica, né, brechtiana, vamos dizer assim, que tem a ver com essa obra, que eu acho que tem a ver muito com essa obra, você trabalhar as questões vinculadas ao coletivo, né, as demandas coletivas que são muito representadas pela personagem da Madalena, e as ambições e questões da representação individual, do sujeito, da pessoa, que é representado por essa questão do drama, vamos colocar aqui entre aspas, do Paulo Honório. Ele traz uma perspectiva muito pessoal e individual em detrimento ao coletivo, né? Então eu vejo um embate ali do coletivo representado por ela e pelos outros personagens que assim se colocam, e com o drama, vamos colocar, o drama pessoal dele de vencer na vida, né? Vender essa coisa, né? É o individual com o coletivo. E no teatro a gente tem uma leitura muito importante em relação a isso, que é o trabalho pensar a crítica social a partir do âmbito do coletivo, né? As questões vinculadas ao coletivo. E aí, não à toa, né? Tanto Graciliano quanto Leon são membros do Partido Comunista, isso não é à toa. Isso está na obra lá deles presente, as questões vinculadas à questão social, né? Muito, muito forte, né? Lu, eu vou pedir para você começar a finalizar, que eu queria passar para a Tânia, que ela não falou, e depois o Léo, que eles já estão, enfim, na espera. Muito bem, eu vou terminando então. Isso que a Mariana falou é muito importante, de outras disciplinas começarem a ler, né? A leitura, mais do que a leitura para se passar no vestibular, a leitura é um fator civilizatório, gente, civilizatório.
E o romance, sobretudo, né, civilizatório, tem esse fator civilizatório. Se a gente conseguir fazer com que esses alunos leiam o São Bernardo e saiam dessa leitura repensando o que é um romance, que este romance está totalmente imbrincado por aquela perspectiva ideológica, né, grandiosa do Graciliano Ramos, de ser contrário a todas as formas de opressão, se a gente consegue fazer com que esse aluno pelo menos saia daqui processando esse tipo de coisa, a gente vai ter um ganho absurdo já, né? Era para eles jamais terem dúvidas, né? Quando fosse perguntado para eles se eles gostam de literatura, era para jamais ter dúvida. Se eles ainda têm, né, essa expectativa de que o romance é um romance romântico, né? Uma vez que a literatura ainda hoje sofre dessa incompreensão, né, a gente ainda tem que ficar justificando porque ler é isso, é um fator civilizatório. E então, nessa perspectiva, as crianças, né, elas precisam ser colocadas diante dessas boas ficções, né? As crianças, elas começam também desde cedo a gostar de boas ficções e, ao crescer, elas vão aprender a amá-las, né? Se elas são iniciadas. Senão, elas vão aprender sempre a gostar das más ficções, é o que diz a Nancy Houston. E o terrorismo, por exemplo, tudo isso que a gente vê hoje no nosso mundo contemporâneo, nada mais é do que resultado das más ficções. A gente pode ver que nos países que são mais atingidos pelo terrorismo, né, essas más ficções, em vez de fabricar, né, cada vez mais armamentos, os governos eles deveriam oferecer essa educação e promover, né, por meio de todos os meios possíveis, a tradução, a publicação, a distribuição das obras-primas de literatura mundial, né? E acho bom quando o Rafa coloca assim, parece realista isso daqui, né? Quanto mais uma pessoa se acha realista, mais ela rejeita, mais ela ignora que ela pensa que a literatura é um luxo ao qual ela não tem direito. É exatamente o Paulo Honório. O Paulo Honório começa a narrativa contando assim, olha, eu não sei se eu vou contar direito para vocês, que eu estou acostumado a lidar com matutos, eu estou acostumado a lidar com gente muito sem compreensão, mas, na verdade, ele não sabe contar. Ele não tem a abstração suficiente para fazer uma literatura exuberante. Por isso que é tão seco, por isso que é tão brutal, por isso que é tão objetivo, né? Então, as pessoas que se acham realistas demais, né, acham que a literatura é uma distração para a qual ela não tem tempo, essa pessoa tem mais chance de cair nessa veemência do Paulo Honório, na violência, na criminalidade, na opressão do próximo, na opressão das mulheres, na opressão dos fracos, e até do povo inteiro, como a gente vê hoje, né? Como a gente sempre viu na história e a gente vê hoje ainda mais. Então, a gente precisa sempre despertar. Eu fico muito preocupada com esse tipo de leitura, ser uma leitura muito densa no ensino médio. Eu acho que precisa ser muito bem trabalhado, muito bem colocado, porque senão o aluno vai pegar um livro desse e não vai gostar de cara, e a gente vai perder ali muitas chances, né? Então, eu vou passar a palavra para o Léo, para que a gente possa ir dando andamento. Vamos passar para a Tânia, aí depois aí vai contigo, Léo. Vai, Tânia, tá contigo. Bom dia, gente. Eu vou confessar para vocês que eu estou perdida. Se eu assisti o filme, eu não entendi absolutamente nada, não tive a oportunidade de ler o livro, né? Falei, gente, eu não estou entendendo nada. Eu no começo, eu fiz algumas reflexões e tal, não sei o que, mas eu realmente não estava entendendo absolutamente nada. Aí eu terminei de assistir o filme, e pensando algumas coisas e tal, aí eu fui buscar uma análise justamente nesses vídeos, né, que fazem preparativo para pais, né, de vestibular, vou pesquisar aqui, deve ter alguma análise literária, porque eu fiz algumas inferências só a respeito da questão da professora, né, do casamento dela, né, tudo muito, assim, arranjado, assim, como assim, né, atualização de aspectos de empoderamento feminino, né, como era antigamente, né, como é hoje, mas eu realmente não tinha entendido absolutamente nada do filme, só a única coisa que eu consegui visualizar, né, que eu tinha conseguido visualizar foi a questão do empoderamento feminino, né, como que é hoje e tal, né, as conquistas femininas, e aí eu precisei recorrer ao YouTube para pesquisar alguma avaliação literária do Paz, esse aqui é filme para quem gosta quem é formado em letras, para quem gosta de literatura, mas, em contrapartida, como é que se fala? É um ganho em conhecimento, né? Porque, como a Luciene está falando, né?
na questão de levar o conhecimento dos nossos alunos. Eu trabalho com séries iniciais, então o nosso enfoque não chega a ser esses autores, Graciliano Ramos, esses outros autores, né, mas trabalhar com autores conhecidos mais, né, e desde já também reforçar essa importância da questão da literatura brasileira, né, o quanto a gente perde, né, de não conhecer a literatura brasileira. Eu confesso que eu conheço li poucos livros, né, de autores brasileiros, né, então uma forma também, essa questão da nossa análise, é um ganho de conhecimento, né, porque agora assisti o filme, já posso, depois de ter assistido o vídeo da análise literária, já posso ler o livro, né, com outros olhos, né, enquanto o Pagador de Promessas foi um pouquinho mais fácil, porque eu já tinha assistido o filme anteriormente, né, é uma história um pouco mais conhecida, então é uma importante reflexão, né, de quanto nós também, colocando tipo, na minha pessoa, tipo, mais professores de séries iniciais, enquanto esses aspectos, né, da literatura brasileira, eles são muito desconhecidos para a gente, né, os nossos autores são pouco conhecidos assim, da gente ler os livros, a gente conhece, de ouvir falar, Graciliano Ramos, fulano de tal, não sei o que, mas a gente não conhece a fundo de pegar o livro para ler. São muito falados, né? E pouco lidos. Isso, a gente não quer ser fundo de ler, né? Aí eu estava falando aqui com minha mãe é formada em letras, literatura, né? Eu falei, mas vou ter que pegar aula com você. Que linda! Manda um beijo para ela. Ai, que linda! Me fala francês. Meu Deus! Cosmopolita! Que maravilhosa! Ai, que ela fez o curso de letras, eu me formei em pedagogia, depois eu pensei assim, eu acho que eu quero fazer letras. Aí ela fez letras e literatura, eu falei, não quero mais fazer letras. E ela já tem uma cadeira cativa de outros cursos também. É verdade, minha companheira dos cursos. Participava das nossas aulas aqui. Ela sempre participou aqui com a gente. 81 anos, eu subo o morro, desço o morro, e o jovem está lá morrendo. Eu, anda, gente, que moleza é essa? Adoro, muito bom. E é o que minha mãe tem sempre falado a respeito da leitura, né? Os nossos jovens, né, a nossa adolescência, a nossa juventude, eles não dão importância, né, para a leitura, no modo geral, mesmo sem ser a nossa literatura, né, eles, com esse advento da tecnologia, eles são a geração Zen, né, a geração da tecnologia, né, você pegar, sei lá, eu fiz um curso com os meninos, né, de mídias, né, e aí, quando eu tinha alguma dúvida, vou aqui nos meus auxiliares, meus ajudantes adolescentes, né? Porque de tecnologia eles entendem tudo, né? Agora, se você pedir... Eu tiro por mim, né? Que eu tive essa dificuldade da análise do filme, né? Então, quando eles vão fazer uma prova do PAS, que tem que analisar uma obra literária, imagine quanto ficam perdidos, né? Então, a gente precisa mesmo fazer esse resgate, esse olhar. Tudo que eles querem saber, eles correm no Google. Olha que interessante uma estratégia de fazer um filme com eles sobre o São Bernardo, né? Eles fazerem uma versão... A gente tem tantas possibilidades, né? Enfim, bacana, Tânia. Léo, acho que está contigo, depois Hernani, e aí a gente segue. Eu ia fazer acréscimos tanto a fala da Luciene, como da conversa de vocês, anterior à fala da Luciene, sobre os paralelos da obra literária e da obra cinematográfica, né? A Luciene estava comentando sobre a trajetória do coronel, que é narrada em autorreflexão, hein? E mesmo depois de toda a autorreflexão, no desfecho da narrativa dele, ele ainda diz, se voltasse no passado, eu faria tudo de novo. Não foi capaz de se enganar. Isso aí a gente pode extrair uma série de mensagens, né? Porque você é tomado por uma tal reificação, uma tamanha reificação, e daqui eu vou abrir um parênteses, reificação é um conceito, né, de inversão de valores, em que, inclusive, como o Antônio Cândido fala, que o protagonista é tomado por um sentimento de propriedade, ele quer ter a posse de tudo, inclusive não só
dos bens materiais, mas das pessoas também, né? E que é, muitas vezes, uma diretriz bem típica do sistema econômico que nós vivemos, né? De 400, 500 anos para cá. O que é reificação? É inversão de valores, né? As pessoas ganham o valor de coisa e as coisas ganham o valor de pessoa, né? Então, esse sentimento de propriedade preponderante, ele se propaga e se alastra tanto na personalidade da pessoa que, mesmo refletindo e percebendo que tem alguma coisa que não deu certo e que ele está sofrendo, sentindo vazio por aquilo, não tem jeito, é a única opção que tem. Ou seja, ele é possuído pelo sentimento de posse e não consegue se libertar, escravizado por isso e não consegue se libertar mais, né? E, para mim, esse desfecho do Paulo Honório, quando fala, estou aqui o tempo inteiro desabafando para vocês porque não estou feliz com a minha vida, mas eu ia fazer tudo de novo, não tem jeito, né? Isso é bem marcante e no finalzinho da obra. E assim, interessante, porque eu tive a oportunidade de assistir o filme há uns 15 anos, aonde o Brasil, essa questão de a gente rever em outros contextos, em outras idades, em outra perspectiva de olhar e momento histórico, né? Quando eu assisti pela primeira vez, há uns 15 anos, a gente não estava passando por essa bipolaridade ideológica acirrada que o Brasil vive agora. Eu assistindo o filme ontem, foi um outro impacto, porque a sensação que eu tinha é o que eu estava vendo ali no filme e o que está acontecendo nas ruas, de forma bem aproximada, aquele ódio, entendeu? No Paulo Honório, como uma representação real do ódio que a gente está todo dia tendo que se deparar no cotidiano da nossa realidade. Isso tem mais raiva, Léo, do Paulo Honório, porque ele é virtualmente possível. E hoje ele está por aí em todas as ruas. É incrível. A sensação que eu tive é que ele está mais presente do que a primeira vez que eu assisti. Ele estava sempre teve presente, mas agora ele está presente com a bandeira hasteada. Eu estou aqui e vou me afirmar e quem muda esse país sou eu. A sensação que eu tive com a obra foi essa, né? E na questão de adaptações da narrativa cinematográfica para literária, inclusive quem comenta isso é o Ismael Xavier. O Graciliano, na primeira parte, aonde ainda o Paulo Honório está crescendo, né? Ele está produzindo e está se fortalecendo como um produtor, um capitalista, a linguagem, nessa primeira momento da obra literária, ela é mais dinâmica. Essa é uma diferença entre a obra literária e a obra cinematográfica. Já no filme, o tom é permanentemente triste, você não tem um dinamismo, inclusive na linguagem cinematográfica, você não tem um dinamismo. O enquadramento estático não varia, ele é do princípio ao final do filme. Então, essa é uma das abordagens que fazem na comparação entre a obra literária e a obra cinematográfica, né? A literária, na ascensão econômica, você tem um dinamismo de linguagem que se percebe mais. Na cinematográfica, não. É enquadramento estático o tempo todo. Tá? Depois eu vou comentar mais detalhes sobre esse enquadramento estático, porque também tem uma proposta de linguagem, até mesmo para não tornar o Paulo Honório um herói. Tá? E a gente se identificar com ele, tomar a causa dele como se fosse um coitado em que realmente sofrido e não teve a outra opção, e assim acontece com todo mundo que não teve a oportunidade de pensar e viver momentos de felicidade e acaba descambando para a violência e para prepotência, né? Então, um dos cuidados que o Richman tomou ao usar os enquadramentos estáticos com distanciamento dos personagens foi esse, tá? É porque na verdade, era isso que eu queria dizer. O drama tem essa prerrogativa da identificação com o personagem, né? O drama, se você estudar a arte poética, fala um pouco isso. O drama solicita a identificação com o personagem central da obra, né? Agora, quando a gente pensa no épico, no político, a ideia não é a identificação com o personagem central, é a crítica. Então, talvez aí a escolha do Leon muito bem pensada. E depois a gente vai entrar um pouquinho, como falaram muito do Graciliano, eu vou falar um pouquinho do contexto do Leon, que eu acho que é importante a gente entender
como é que ele se insere nesse processo. Hernani, está Então, contigo. só para encerrar, desculpa a minha fala, depois, já que a gente está falando desse recurso de linguagem audiovisual com a intenção de colocar o protagonista em um lugar específico dentro do contexto, né, na relação entre o espectador e a composição da obra, eu separei, inclusive, 2 planos, 5 segundos, 10 segundos, para mostrar como que o Paulo Honório não só está o tempo inteiro em plano estático, mas como ele muitas vezes está emoldurado dentro de quadrados um dentro do outro. Mas depois, quando eu tiver a oportunidade... Vamos chegar analisar, chegar no filme, né? Que a gente está bastante na literatura, vamos começar a partir para o filme mesmo. Hernani. Então, já para fechar a literatura aí, né? Eu achei muito assim, interessante como o filme enfatiza a questão da escrita, né? Já começa ali ele escrevendo, né? Falando como que ele aprendeu a ler, né? No presídio. Então, assim, há uma ênfase todos podem escrever a sua história, né? E ele escreve ali de uma maneira mais seca, parece que meio que uma prosa, meio uma poesia, pausadamente, ele vai falando. Durante toda a obra, né, a gente tem cenas dele narrando, e já aproveitando, falando um pouquinho do áudio, né? Que o áudio me parece aí totalmente sem instrumento, o Caetano vem e canta algo assim que nem parece uma música, parece mais um gemido. Então, também é uma linguagem que pode ter usado aí pelo diretor para expressar a obra. Eu achei muito interessante a ênfase que ele dá. Não sei se eu não li a obra literária, mas se tem essa ênfase também, se fala sobre ele escrevendo. Fiquei curioso para saber. Fala, e é uma obra assim que super vale a pena ser lida várias vezes, independente assim de qualquer coisa, de ser voltado para a literatura ou não, mas é uma obra muito mais social do que literária, na minha visão. Muito bom. E antes de ele tomar a iniciativa de escrever, eu fico com medo de dar muito spoiler, mas isso é o comecinho da obra, né? Ele tenta fazer com que outros escrevam para ele, e ele fala, não, quem vai escrever isso aqui sou eu. Né? E além da questão histórico-social, que é muito forte, né? O contexto histórico. Mas vamos lá para o cinema. Vamos começar a tentar fazer essa aproximação, esse diálogo, né? Isso. Eu penso, por exemplo, o Aparecido falou sobre a inserção do Caetano, o Hernani voltou aqui, mas se você pensar que o filme todo, ele é muito econômico, muito austero. As opções do Leon são todas muito austeras, que é aquilo que o Léo já falou, ou seja, assim, que outros colegas falaram, acho que o Murilo também chegou a falar um pouco sobre isso, é tudo, você não vê uma decupagem, aí o que eu vou chamar de decupagem? Escolhas de planos que você privilegia a mostrar os sentimentos muito do personagem num plano mais fechado, né? Como eu estou aqui, por exemplo. É tudo muito mais plano geral e tudo, né? Então, isso não... Nesse sentido, o Leon, ele, nessa austeridade, de alguma maneira, tem tudo a ver com a própria formação dele como diretor. Porque o Leon é um dos integrantes do Cinema Novo. Cinema Novo, aí pensando aí, para a gente tentar fazer essa aproximação, Cinema Novo era aquele grupo que começou a pensar o cinema para falar das coisas do Brasil, falar das questões, principalmente sociais, né? Era um cinema de transgressão, e aí a palavra transgressão, o que estou falando aqui, não é à toa, porque existe uma maneira de narrar muito comum, clássica, no sentido, e que de alguma maneira, por exemplo, o Pagador de Promessas obedece mais isso, o Anselmo é um pouco mais obediente, quando faz a decupagem do filme, escolhendo planos e contraplanos, mostrando detalhes do personagem, sentimento. O Leon, a maneira como ele escolhe filmar, inclusive é uma negação a essa ideia. Então, por que eu tenho que... Tem uma cena, vamos lembrar que tem uma cena que eu acho que é bastante interessante, que ilustra isso, que eles estão andando de costas, e acho que estão indo para... Ele está levando elas para ir, acho que para a pensão, o hotel, e o plano inteiro fica mostrando eles andando e eles de costas. Em nenhum momento... Chegaram do trem, né? E ele posiciona a câmera do outro lado para mostrar eles de frente. Ele não se rende a esse tipo do
fazer bom, fazer bem feito, no sentido de o certo seria mostrar os personagens, os detalhes, né? Ele, na verdade, parte de uma ideia de que, olha, é isso aqui. Então, e isso tem tudo a ver com a própria obra do Graciliano, porque, de alguma maneira, é coerente esse afastamento, essa frieza, né? E eu acho que é interessante a gente entender isso. Tem uma coisa que eu acho que a Mariane falou no início, da comparação do cinema com a literatura. Quando você lê um romance, você faz as suas imagens na sua cabeça. Agora, quando você vê um filme, aquilo são escolhas que te são dadas, né? Por isso que existe, claro, não tem nem como comparar, porque são coisas muito distintas, né? Uma coisa é o filme que você fez na sua cabeça a partir da sua leitura, que você vai lendo e as imagens vão aparecer na sua cabeça. Outra coisa são as opções daquele diretor. Tanto é que se você der o livro, o romance ou o roteiro para qualquer pessoa, vai sair uma outra coisa. Porque é o ponto de vista de cada um. E aí é nesse sentido que o cinema se insere como linguagem, né? Como ponto de vista, como narrativa. Não é simplesmente filmar o roteiro, filmar o romance. Ali também tem escolhas autorais que dialogam com a obra original, mas existem escolhas que são autorais, né, nesse sentido. Eu queria trazer, aí depois eu vou passar para o Léo para trazer um pouco também sobre isso. Tá, então só voltando à ideia do Caetano, o Aparecido falou, e o Hernani falou um pouco sobre isso, é tudo muito minimalista, né, e lembra o choro, né, o gemido, lembra, o Léo vai falar um pouco sobre isso, as carpideiras, né, que eram pagas para poder, acho que ainda existe essa tradição, se existe eu não sei, que eram pagas para chorar no velório alheio, né, eram contratadas para isso. Então, são opções um pouco que dialogam com essa ideia, né, e tudo muito minimalista, né, então eu acho que tem a ver com isso. Eu queria falar um pouco do Leon. Então, o Leon é um cineasta que ele nasce nesse contexto aí, ele é de 39, então ele está imerso nesse processo aí contra a Revolução de 64, né, no sentido, ele estava contra todo esse processo ali dos militares, então as escolhas estéticas, as escolhas de filmagem dele estão sempre para, de alguma maneira, dialogar e criticar esse processo da opressão, né? Não à toa o Paulo Honório, o que o Paulo Honório representa nesse contexto? Né? Exatamente esse poder constituído, opressor, que tratoriza tudo que pode ser pensado para o coletivo. Né? Ele desconsidera o coletivo, é tudo em função de alguma maneira, responder às suas próprias necessidades, né? a sua própria ação, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que o Leon ele é coerente nessa ideia de que o Graciliano, ele escolhe uma obra do Graciliano não é à toa. Né? E ele, depois desse filme, uma coisa muito interessante, nesse filme, ele praticamente, depois dele, ele faliu, porque é um filme que deu muita despesa, e ele já vinha no processo ali, todo esse cinema era muito perseguido, né? O cinema da crítica social. E ele faliu com esse filme, tanto que depois disso ele foi se juntar ao CPC da Uni e ao Teatro de Arena, porque depois ele foi fazer um filme chamado Eles Não Usam Black Tie, também com temática política. Então ele foi muito ligado ao Teatro de Arena e tudo. Então ele tem essa vinculação direta com essas questões políticas sociais. Então, até o final da vida ele foi membro do Partido Comunista, né? Então acho que de alguma maneira isso tá bem claro assim nas escolhas dele, né, de filmar, enfim. Eu queria trazer aqui, aí eu acho que os colegas vão trazer, eu queria trazer uma cena, um pouquinho falando sobre a Madalena e o Paulo Honório, né? Esse abismo que há entre os dois, isso está lá no livro, você lê, mas qual é a escolha, como que o Leon escolhe, de alguma maneira, para falar sobre isso? Aí por isso que eu estou dizendo que o cinema tem o seu processo de autoria, né? Porque está simplesmente no papel. Agora, como ele resolve filmar? Eu queria compartilhar para a gente conversar um pouquinho sobre essa cena. Deixa eu... Então, está aparecendo aí? Oi. Então, tá ok aí, gente? Posso... Sim, está aparecendo. Deixa eu só maximizar aqui. Vou soltar... Vamos, ó. O que precede essa cena um pouquinho... Quando ele bate no empregado, é isso? E ele bate no empregado
E aí, vamos pegar só um pouquinho aqui, um pouquinho antes, que eu quero falar um pouco sobre... Aí a Madalena toma as dores do empregado e questiona, né? Isso. Tomando fresca, hein? É horrível. Como? É horrível. O que é? O seu procedimento. Que barbaridade, despropósito. Que diabo de história? Não estou entendendo. Explique-se. Não tem coragem de espancar uma criatura daquela forma. Ah, sim. Por causa do marciano? Pensei que fosse coisa séria. Assustou-me. Bater assim num homem, que horror. Ah, foi uma ninharia, filha. Tá você aí se afogando em pouca água. Essa gente só faz o que se manda. Mas não vai se não for na pancada. E depois, marciano não é propriamente um homem. Por quê? Sei lá, vontade de Deus. É um mulambo. Claro, você vive a humilhá-lo. Protesto. Quando conheci, já era um mulambo. Provavelmente porque sempre foi tratado a pontapé. Qual nada. É mulambo porque nasceu mulambo. Mas é uma crueldade. Por que fez aquilo? Eu fiz porque achei que devia ter feito. E não estou habituado a dar explicações, tá entendendo? Era o que faltava. Grande acontecimento. 2 ou 3 muxicões num cabra. Que diabo tem você com o marciano para estar tão parida por ele? Voltando aqui, gente, eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que essa escolha do Leon de colocar o Paulo Honório depois do acontecimento, ele chega, ela está do outro lado de um riacho e ele fica do lado de cá. É gratuito isso? Eu estou pensando agora na linguagem, na escolha do diretor. E a água passando entre os dois, né? Percebe que existe um fosso, existe uma distância entre eu e você, existe uma coisa que nos separa. Isso não é à toa. Isso é uma escolha do diretor que não é à toa. Percebe assim, então, como é que o audiovisual, o cinema também se constitui como uma escolha de linguagem? Estão em duas margens diferentes, né? Estamos em duas margens, estão sem uma pontezinha que nos liga, uma coisa muito, muito delicada aqui. O que me liga a você é quase nada. Eu acho essa escolha dele para filmar, porque ele poderia ter filmado ali em outro ambiente, mas olha só como é que ele escolhe fazer e como é que isso significa para quem está assistindo. Assim, são leituras que a gente pode fazer do filme, de camadas do filme, que são muito interessantes. Ela está na oposição dele, e coloca ali, tem um rio no meio deles dois, eu queria trazer isso porque não é gratuito, como escolha fílmica, né, como escolha de decupagem que eu falo, né? E eu acho, por exemplo, abordar essas questões quando na sala de aula também são legais, porque além da obra, olha só como é que aquilo que está no papel aparece no filme, né? Porque isso no papel é só um diálogo. Enfim, eu queria trazer isso aí porque, de alguma maneira, para tentar aproximar aquilo que a gente vem falando da literatura e como é que isso se constitui e como é que isso aparece no filme. Bom, eu queria trazer vou deixar aí, quem quiser falar alguma coisa, porque acho que o Léo também quer trazer outras possibilidades aí de... João, e eu devo até te confessar que, na minha interpretação, quando eu vi essa cena, eu ainda, numa camada interpretativa minha, ainda vi o Paulo à direita e a Madalena à esquerda das margens, né? Ainda tem essa também, né? Ainda tem, você vai começando e é porque a gente entender que essas coisas, essas escolhas, não são gratuitas. Quando você pega um roteiro e o diretor vai escolher dirigir isso, tudo isso é muito pensado. A gente não pode imaginar que foi, vamos filmar aqui, gente.
Por isso que quando a gente vai pensar no audiovisual na escola com nossos estudantes, porque os nossos estudantes eles estão imersos em imagem, em movimento o tempo inteiro, eles começarem a entender que o audiovisual também é um discurso, é uma escolha. Por isso que é tão importante a gente pensar o audiovisual, o cinema dentro da escola, a partir de uma perspectiva de linguagem, né, de construção. E por isso que esse nosso curso aqui a gente pensa de aprofundar essa questão para a nossa prática quando estiver com nossos estudantes, entendeu? Eu não sei se você teve essa leitura também, ele está à direita da margem, e o discurso dele se concatena com alguns posicionamentos específicos de extremismo de por exemplo, eu esqueci o termo que ele usa, o farrapo nasce farrapo. Isso é naturalização das desigualdades. Porque nem humano ele é, assim... Pois é. E quem aqui já não escutou esse tipo de discurso? Nossa, mas essas pessoas também merecem, né? Coisas do tipo. Né? Não, mas é preguiçoso mesmo, é um povo que não... Entende? A gente não pode naturalizar isso, né? Pensando numa perspectiva mais humana, né? Enfim, eu queria... Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, como é que percebe, como é que não, e a gente prossegue. Como é, vocês tinham tido essa leitura dessa cena? Não? Como foi? Eu não tinha, não. Não tinha mesmo. Eu achei espetacular demais isso daí. Que coisa genial. Gente, isso aqui é fantástico. Léo, João, nossa, quanta interpretação maravilhosa. Não tinha nem sonhado com isso. Que maravilha. Nem eu. E o Graciliano Ramos, esse livro leva o Graciliano Ramos para a cadeia, gente. Ele vai preso. Porque lá no final, eu posso falar o que acontece. Vocês viram, né? Todo mundo viu isso daí, já posso falar isso. A Revolução Vermelha, né? Quando acontece a Revolução Vermelha, a gente fica pensando, poxa, que revolução é essa, né? E o colega falou, aqui está no período entre duas revoluções, né? Aqui é a ditadura, a de 30. E o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos, eu fico o tempo todo falando de Guimarães Rosa, eu fico confundindo os dois. O Graciliano Ramos, ele coloca isso de uma maneira muito inteligente, Ele não está falando só da Revolução de 30, ele não está falando só daquilo que estava acontecendo no Brasil. Ele, como diz o Carlos Drummond de Andrade, o Graciliano Ramos, ele cansou de ser moderno, ele quer ser eterno. Ele fala sobre a possibilidade de qualquer revolução. Isso é lindo demais. Eu não vou nem falar demais, porque senão eu vou ficar aqui. Não, e outra O coisa... que vocês acharam dessa opção do Leon, gente? Assim, me impressionou tanto isso aí no diretor, porque é preciso ter uma leitura, né, do Graciliano e uma compreensão muito interessante. Eu queria saber de vocês sobre essa cena do filme como um todo, mas a escolha da direção, né? Porque escolhe como é que vai estar, onde vai estar a câmera, onde vão estar os personagens, como é que isso vai se dar. Essa leitura fílmica também. Tem uns comentários interessantes aqui. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essa parte, porque tem várias outras cenas antes em que o personagem principal ele está à esquerda. Se você reparar, o posicionamento ele está à esquerda, ali no padre também. Está à esquerda, o padre à direita. Ele, quando pede ela em casamento, também está à esquerda, e ela à direita. Tem uma cena também na sacada que ele também está à esquerda e ela à direita. Será que são gratuitas essas escolhas? E eu fiquei curioso sobre isso, pensando nisso. Se nesses momentos ele queria apresentar Paulo à esquerda e a Madalena à direita. E nessa cena que você mostrou aí, João, também tem a questão, né, de todo o cenário ali simboliza o que a Madalena é, né? A casa, as plantas, a beleza ali, e o marido ali na fazenda, as terras, tudo muito seco, né, grosso. Também simboliza um pouco isso. Tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar também, que, por exemplo, tem um discurso que é o discurso aparente, vamos dizer, que aparece na boca dos personagens, né? E outra coisa é o discurso, que é o que eu estou falando aqui, é o discurso do autor, né? Aí do autor aqui eu estou falando do Leon. O discurso dele, então, quando ele faz essas escolhas, ele está apresentando também uma outra camada de discurso. Um discurso visual e auditivo, né, pra gente. Sempre quando a gente for ver alguma coisa, assistir alguma coisa, pensar sobre isso, sabe? Nada não deveria, pelo menos, é gratuito. As coisas são pensadas. Então, quando você assiste alguma coisa foi pensada antes para tentar te comunicar alguma coisa, né?
E eu não sei também, Hernani, se o tempo inteiro o Leon Richman, o diretor, ele está premeditando o posicionamento conforme a postura ideológica. Ele sempre está na direita. Eu acho que vai depender muito do diálogo. Tanto que nessa cena, o diálogo é sobre a origem, a opressão prepotente sobre o pobre e a origem da pobreza. O discurso gira em torno disso. E ali está bem demarcado os lados dos personagens. Agora, eu não sei se entendeu, um critério para todo o filme. Eu acho que vai depender conforme o diálogo do momento. Agora, nada ali é por acaso realmente, inclusive, eu não sei como é que na obra literária é bem pontuado, no filme é bem pontuado o conflito explicitamente em palavras entre comunismo e produção. Isso. É usada a palavra socialismo, comunismo várias vezes no filme. Várias vezes. Eu acho que o legal dessa cena é o abismo, o riacho que tem entre eles e aquela pequena que atravessa de um lado para o outro, né? Demarcando ali, você está de um lado, eu estou de outro. Então, eu queria trazer isso aí. Né? Quem quiser falar mais, aí eu passo para você, Léo. Se você quiser trazer uma cena. Mais alguém? Acho que o Aparecido queria falar? Se queria comentar alguma coisa. Perdão, querido, acho que você talvez quisesse falar alguma... Não, eu só queria falar que eu também não tinha percebido, né, o detalhe do fosso, né, que separa os dois, que só tinha uma pinguela ligando um com o outro, também não tinha observado isso. Mas, além disso, a Casa Grande está do lado direito, né, a igreja, a Casa Grande está do lado direito, e as choças, onde moram os trabalhadores, está do lado esquerdo. Maravilhoso. Eu não tinha percebido isso, não, entendeu? Para mim, o riacho era só o riacho, não era nem um divisor de águas, não. E realmente é interessante. Não sei, eu não li o livro, confesso aqui a minha ignorância. Afinal de contas, são tantos livros para ler pela vida fora, né? Alguns ficam para trás, não tem jeito. E muitos a gente lê mais de 1, 2, 3 vezes e acaba não entendendo ele ainda, como acontece comigo com alguns livros. Eu não li o livro, então eu não sei se no livro ele tem, né, esse enfoque de mostrar isso ou se isso é coisa do Leon. Isso é coisa do Leon. Eu fui comparar isso é coisa do diretor. Do autor-diretor, no sentido, né? É mesmo. Aí por isso que eu estou querendo dizer que tá vendo que o audiovisual também ele se constitui como linguagem por isso, porque ele é uma maneira. E por isso que esse diálogo é tão rico da literatura com o cinema, né? João, tem uma cena que eu achei muito interessante, que é o pessoal que está lá debatendo esse espírito capitalista lá, o pessoal fora da igreja, debatendo, e ele aparece lá na janelinha, lá atrás. Né? Foi a única cena que eu achei um pouquinho engraçada no filme. E dá um grito aparece, assim, né? Dá um... Pare com isso, sei lá. Chega, pare de falar isso, e não por acaso, né? Lá da janelinha da igreja dentro. É o professor e o aluno, né? O professor catequizando o aluno para a esquerda. Quando o Paulo percebe aquilo, fica endoidecido, né? Sim, mas eu achei curioso como o diretor colocou isso. Ele sai lá da janelinha e dá um grito. O Leon não faz concessões para o recurso fácil, né? De mostrar, o cara sai fazer aquilo que seria o mais usual na hora de filmar, né? Ele é muito... Eu acho muito interessante essas escolhas dele. Como diretor, né? Acho incrível. Léo, você quer trazer uma cena? Sim. Não, e cá entre nós, né? Otton Bastos, não o Paulo Nobre, é um monstro, né, na interpretação. Nossa Senhora. Trabalha bem, nossa. Gente, e não é à toa, até um paralelo aí, fazer um comentário. O Otton Bastos estava no Pagador, está agora, e está... Não, estou falando nos nossos filmes, nas nossas escolhas, e está em mais um filme nosso, até onde eu lembro. Então, a história do cinema também, os atores, né, passando tempos e tempos, né? Enfim, a Isabel Ribeiro, uma atriz fantástica, né, que fazendo ela já faleceu, e muito jovem, inclusive, mas uma atriz fantástica. A cena final, ela é incrível também, a delicadeza que ela faz a Madalena. Só trazendo mais uma observação, se não me falha a memória, em todas as cenas que o casal está junto, a esposa é mostrada à direita e o marido à esquerda.
quase todas, sem exceção. É legal que a gente vai começando, enfim, ver outras coisas, né? Enfim. É isso. Léo, você quer trazer uma cena? Que aí a gente vai... Inclusive, uma das cenas que eu vou trazer aqui, eu acho que mostra bem isso, né? Agora, a questão é o seguinte, também, talvez nada seja por acaso, tá à esquerda do espectador, mas na relação entre os dois, ele está à direita dela e ela está à esquerda. Aí depende também do ângulo que você está... Ou você está vendo o ângulo do personagem lá dentro da cena, ou você está vendo o ângulo do espectador. Ainda tem essa também, né? Não, mas... aí ele inverte. É. Nessa situação ele inverte e você acaba sempre vendo a esquerda. Uhum. Mesmo que ele está à direita, você vê ele à esquerda. Eu vou trazer uma cena que mostra bem isso. E o que acontece? Só somando mais algumas informações, né, da vida cultural do Leon Hirschman, o Hirschman foi o primeiro a adaptar uma obra do Nelson Rodrigues no cinema brasileiro, com A Falecida, que foi a estreia da Fernanda Montenegro no cinema. Tá? O Leon Hirschman também dirigiu uma obra-prima extremamente premiada, inclusive, se eu não me engano, ganhou o Urso de Prata, em Berlim, que foi Eles Não Usam Black Tie. E os críticos mostram que essas obras, elas têm todas um elemento em comum, que é um movimento corrosivo. Né? A protagonista de A Falecida é uma mulher que, desde o começo, já prevê a sua morte e compra até o seu próprio caixão. Né? Eles Não Usam Black Tie é uma luta dos trabalhadores em busca de melhores condições, movimentos de greves, mas que acaba trazendo danos para os trabalhadores. E aqui a nossa obra do Paulo Honório vai passando por um declínio psicológico, né? E ainda mais porque o Paulo Honório representa um ímpeto de restringir a experiência da vida a um utilitarismo ao extremo. Tudo tem que ter uma utilidade. Tudo tem que ter uma utilidade. E ele se torna vítima desse próprio utilitarismo, né? A primeira cena do filme, aí a relação entre narração e obra, né? A narração do personagem e o decorrer da obra, a primeira cena do filme é o Paulo Honório lá escrevendo, refletindo, você demarca bem o presente. Ali não é o tempo de todo o filme. Apesar de que no meio do filme volta um momento presente, onde ele está com o papel, a mesa e repensando a vida dele, né? Mas a primeira cena do filme é o momento presente, que ele está escrevendo a obra. Aí mostra ele, mostra a subjetiva dele, ele olhando para o campo, trabalhadores lá no fundo, demarca presente. Aí depois o filme entra no passado dele, com ele narrando o passado, né? Então a gente já pode até deduzir uma coisa aí, que é o seguinte: ele está narrando o passado num tom autorreflexivo. Alguma coisa deu errado na minha vida, deixa eu repensar aqui, inclusive eu vou escrever minha obra para entender quem sou eu e por que eu cheguei nesse ponto onde estou, né? Então a gente já pode pensar um detalhezinho aqui. Peraí, se é ele que está narrando aquilo, então as escolhas das imagens, dos acontecimentos, não é nem do diretor do filme, está vindo dentro da cabeça dele também. A gente está vendo coisas que ele está escolhendo. Na interpretação de composição da obra, nós já podemos pensar assim. Tá? Eu tenho até algumas percepções, não vou nem entrar no detalhe, porque lá no meio do filme tem um momento que no passado não é mais o Paulo Honório narrando, parece que é ele que está refletindo sobre ele mesmo no passado. Então, de repente, já não é o Paulo Honório mostrando a cena, é o filme. Tem essas brincadeiras de quem está apresentando conforme a direção, conforme o narrador que está à frente, né? Mas aí o que acontece? Como é ele que está refletindo sobre si mesmo, nós vemos vários planos estáticos, como se... Aí a gente pode levantar pelo menos uns 2 motivos aí. É como se ele estivesse tomando distância de si mesmo para observar a si mesmo, certo? E além de também evitar, como o Rafael já falou no começo, decoupagens, montagens, que dentro de uma cena você tenha movimento de câmera, você tenha close aqui no olhar dele, no rosto dele, no movimento da mão, no dinamismo das ações dele, para não evitar uma identificação com o personagem, a gente ficar torcendo para que tudo dê certo para ele e que ele é um sofrido e não merecia a vida que tem e ficou assim porque a vida castigou ele. Então, esses planos estáticos têm essa proposta. E, além de serem estáticos, se vocês reverem o filme, ontem, eu selecionei 2 aqui, que eu vou mostrar para vocês.
Mas ontem eu vi várias vezes, não que é o filme todo assim, mas tem várias vezes. Além do plano estático, o Paulo Honório, ele está dentro de um quadro, de uma moldura, ele está sendo emoldurado o tempo inteiro, como se você estivesse observando uma pintura, observando algo fora daquilo. Eu vou mostrar para vocês dois bem representativos disso aí. Deixa eu compartilhar aqui. E aí eu acho que eu já aproveito, Rafael, porque eu vou querer mostrar também a famosa cena da despedida final da Madalena. Acho que eu já posso adentrar logo nisso também, porque eu já estou com os tempos aqui todo marcado. E não sei se a gente deixa para depois a gente mostrar a inserção da força documental nas últimas cenas. Talvez a gente deixe mais para o final, né? Primeiro vamos... Isso, para a gente finalizar, porque já são 10h43, então a gente faz essa e aí depois a gente vai partindo para então, nossas considerações finais com essas cenas. Deixa eu... Espera aí que já vai entrar aí para vocês. Então, essa cena... Deixa eu ampliar aqui. Essa cena... Vê se está saindo... Se bem que o áudio a gente não precisa, né? Essa cena que vai entrar agora é o Paulo Honório indo já negociar a compra de São Bernardo. É um momento decisivo, onde ele vai alcançar um sonho dele, e um sonho capitalista, um sonho de posse, né? Só uma pequena observação, uma pequena observação, o filme foi feito lá na terra do Graciliano, lá em Viçosa mesmo. O filme foi feito lá, essas cenas são de lá. Então, olha só aqui, olha o enquadramento aqui. Tá saindo o som aí? Tá sim. Começou a surgir de mim. Se me encontrar com a polícia, fingir se distrair e embicar o chão. Tá dando um eco, desliga o seu do... Desliga o seu, Léo, tá dando eco. Oi, melhorou? Sim. Parou de... Peraí, apertei. Só comentando aqui rapidamente. Então, perceba, quem está na rede aqui é o Padilha, o dono Relatos da São Bernardo, que vai vender forçosamente para ele, né? Uma negociada, inclusive, que o Paulo Honório teve vantagens, né? Enganou o Padilha. Então, perceba que quem está chegando lá no fundo é o Paulo Honório. Então, perceba, vocês têm... Tá aparecendo meu mouse aí, Rafael? A setinha? Você já... Tá aparecendo minha setinha aqui? Aqui tá, né? Agora tá, né? Rafael, você tá com o áudio desligado aí, não tô te ouvindo. Não tá aparecendo sua seta. Não tá não. Aqui aparece? Ainda não. Não, tá, então vamos lá, mas sem o mouse mesmo. Percebam que após a rede já tem uma porta emoldurando as coisas. Depois da primeira porta, tem uma segunda porta emoldurando as coisas. Então, essa é uma entre várias cenas em que o Paulo Honório vai entrando e vai se emoldurando em quadros dentro do quadro. Deixa eu soltar a cena. Ok, então vocês perceberam que ele passou por duas molduras. Daqui a pouco a câmera vai virar e ele vai voltar para um emolduramento. Mas agora eu quero botar em outra expressiva também, que é quando ele pede em casamento. Vou botar aqui, ó. A Madalena em casamento. Então, olha aí, ó. Essa eu não vou nem soltar o play, eles estão conversando. Mais uma vez. Aqui, Hernani, dessa vez, tá vendo? Ele está à esquerda da tela. Né? E ela à direita. Sim. Mas do ponto de vista
dos dois, ele está à direita dela e ela está à esquerda dele. Então tem, né, um jogo aí, ou não sei se é todo o tempo que o diretor está pensando nisso. Mas são centenas de cenas onde Paulo Honório está dentro de uma moldura. Lembrando que toda a narrativa é ele querendo entender a si mesmo. É como se ele se botasse distante de si para poder se observar melhor. Tá? E vou botar agora numa das cenas clássicas, não só do filme, mas do cinema brasileiro. Nessa cena, vou deixar correr, vai ter um minutinho. É a cena em que, eu posso falar porque todos já assistiram, né? Madalena está conversando. Você vê que ela, no tom da conversa, no olhar, na expressão do olhar, ela já não está mais no mundo. É quase já um fantasma aí. Quase já um fantasma. Fantástico. Ela está se despedindo de Paulo Honório, tá? Ela já sabe que vai se matar, não suporta mais a situação, entendeu? E daí ela fala adeus, ela se dirige para o fundo da imagem, que está escura, ela some, aí ela reaparece com um faixa de luz, a sensação de que ela já está entrando no mundo espiritual, aí a partir daquele faixa ela vai se distanciando, como se fosse até um fantasma se desintegrando no espaço. Vamos lá. Fantástico essa cena. Vamos lá. Por vocês todos. Rezando. Estive falando só. Meu Deus, já tão tarde aqui tagarelando. Deus, Paulo. Vou descansar. É emocionante, né? É incrível, né? Essa É cena, de arrepiar. De arrepiar. Essa cena é considerada uma das maiores cenas do cinema brasileiro, não é só desse filme, não. Essa cena é... Quando se fala com o Bernardo, essa cena acho que é a mais comentada. E a cena do jantar também. Eu vou tirar a apresentação, que a gente vai falar mais algumas considerações finais, né? Tem uma outra cena para mostrar, aí depois, quando a gente entrar nesse assunto, eu mostro essa cena, né, Rafael? E eu ia falar outras coisas, mas como a gente já está aqui no tardar da hora, então eu ia falar sobre a questão das dialéticas que percorrem a narrativa, né? Pelo menos 2 dialéticas entre os personagens, a vida do Paulo Honório, mas eu vou dar espaço agora para quem quiser falar mais alguma coisa, pode desenvolver. Tá aberto aí, gente. Pessoal, sobre a Madalena e Paulo, né? Quando chegou nessa parte do filme, eu pensei que as coisas iam melhorar, que ela ia ser uma espécie de pé no chão do Paulo. Não, foi ladeira abaixo, né? E toda vez que você pensa que a coisa vai melhorar, retorna ladeira abaixo. Depois dessa cena aí, a gente vê o Paulo tomando banho num riacho, né? Que lembra o quê? Lembra renascimento, melhora, vida nova. Pensa assim, aquela mensagem chocou lá o Paulo, ele vai mudar, vai ser outro homem. Aí ele tem a notícia que ela suicidou e a coisa só desanda, nunca melhora. Até no finalzinho, quando ele comenta lá, né, que já foi comentado aqui,
ele faria tudo de novo. Agora, é bom lembrar que esse choque com a morte dela induziu ele a refletir sobre a vida e escrever a obra, né? Então tem essa também, né? Olha outra frase dele, né, depois disso aí. Não consigo modificar-me, e isso é o que mais me aflige. É aquela destino que ele não consegue, né? Ele, como a Luciane falou, ele repetiria tudo de novo. Incrível. Mais alguém? Vamos para a cena final e aí a gente vai fazer nossas considerações e enfim, foi muito bacana, né? Já bacana demais. Você quer trazer aí as cenas finais? Eu tô com ela engatilhada aqui, Léo. Estou com ela aqui também, mas se você quiser, deixa eu só fazer um comentário importante. Percebo que, ao longo de toda a narrativa, o Paulo Honório, que a narrativa agora a relação entre narrativa e imagem muda aqui. Porque durante todo o transcorrer da obra, o Paulo Honório relembrando, entendeu? As suas situações, querendo entender por que aquilo aconteceu assim. Aqui entram cenas que ganham uma força documental, como se fosse um documento. Olha como é que é a vida do camponês. E a narração dele falando das pessoas. Não é mais ficar querendo analisar a vida. É extravasar a vida grotesca que os camponeses têm. Muda a linha narratória a partir... É uma nova combinação entre narração e imagem nesse último lancezinho do filme. Você quer... Apareceu, você abriu a câmera, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia só fazer um pequeno comentário a respeito das características de grande parte da literatura brasileira. Nós fomos colonizados culturalmente para ver romances, ver histórias fictícias, onde geralmente o bem vence, né, um final vitorioso, um final glorioso. Nas histórias brasileiras, isso não me lembro de qual acontece. Você vê o que a gente viu anteriormente, eles não usam black tie, exceto o Bye Bye Brasil, que lá na frente eles se dão bem, né? A maioria... Bye Bye Brasil, né? Bye Bye Brasil, né? Tem outros que é para frente Brasil também, que também não é uma história de final feliz. Então, era só isso que eu queria comentar. Característica do nosso modo de ver as coisas. Não tem essa coisa de... lá na frente vai dar tudo certo e todo mundo vai viver felizes para sempre. A redenção não vem, né? Não vem. O Bye Bye, se eu não me engano, é direção Cacá Diegues, com José Wilker, e retrata um pouco o fim do circo tomado pela televisão. Exatamente. Isso. Exatamente. Ou a grande mensagem é: o espírito capitalista não tem cura. Né? O espírito socialista pode estragar, mas o capitalista não tem cura. O que está aí, né? Será que esse é o caminho mesmo? A luta de classes é constante, né? Não tem jeito. Vai, Léo, a cena do Doc. Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilha aí só para a gente... Aí a gente exibe e aí vai para o final. Enquanto vocês transmitem aí, né? A gente não comentou muito aqui, mas teve um transtorno paranoico ali no Paulo, né? Que pegou ele, e ele implicou até com o Pio da Coruja, achando que era macho, chamando a esposa dele. Ele já logo no início, né? Ele matou o cara por... Ciúmes paranoicos. Ele já tinha o transtorno desde muito cedo, né? Matou... Pegou a mulher dele chifrando e desenvolveu o transtorno. Não era um ciúme sexual por ela, era um ciúme de ela estar destruindo o mundo dele. E ensinando todos os empregados a pensar e questionar aquele modo de vida. Então, na verdade, ele jogou isso, né? Os transtornos têm isso. Ele joga isso e, numa fuga, transforma isso nos ciúmes por ela.
Na verdade, é o ciúmes pelo caráter dela. Afinal de contas, Paulo Honório não sabia amar. Se não sabia amar, por que teria ciúmes pelo amor perdido de Madalena, né? Então vamos lá? Vou soltar praticamente a última cena do filme. Para fechar com grande estilo, vai lá. Eu estaria aqui para mandar-lhes remédio e leite. Os homens e as mulheres seriam animais tristes. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos como Padilha, bichos do mato como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Coloquei-me acima da minha classe. Creio que me elevei bastante. Estou certo que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária que forneceram a essência da minha instrução, não me tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo menos naquele tempo, não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei. Julgo que me desnorteei numa errada. Hoje, não canto nem rio. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível. Ok, a intenção era mostrar essas imagens de caráter documental. Você vê que ele retrata bem, né, os flagelados do campo e faz um discurso não só do morto que ele se tornou, mas do que é o sofrimento da pobreza, o grotesco, uma vida, né, extremamente limitada. E aí o filme encerra com esse tom. E essa cena mesmo é a última, onde a gente olha para o Paulo Honório e o Paulo Honório olha para a gente. Os bichos que me serviram. Nossa Senhora. Enfim. Essa animalização do ser humano é muito típica, né? Totalmente. Graciliano. Lá no Memórias do Cárcere, ele fala assim, nós estávamos aqui num curral de arame farpados, como bichos, o rebanho das criaturas humanas. Isso era uma memória muito forte que ele tinha quando ele estava na prisão, né? E aí depois surge um personagem lá que se chama, curiosamente, Tamanduá, que vai pronunciar isso. Aqui é um curral de arame farpado e nós todos somos bichos. É a animalização mesmo do ser humano, né? Uhum. É isso, minha gente. É isso. Queria dizer que foi incrível esse nosso segundo encontro, sempre muito rico, né? Enfim, escutá-los, a percepção de cada um da obra, enfim, e a percepção dos colegas, esse diálogo para a gente é muito rico. Espero que esteja sendo para vocês também. Compartilhem depois lá, não esqueçam de compartilhar na plataforma suas questões, suas reflexões, tá? E porque para a gente é muito importante esse diálogo também. No próximo teremos 2 mulheres, teremos Clarice e teremos Suzana Amaral na Hora da Estrela. Um grande abraço, fiquem atentos à plataforma que logo vou abrir o 3º módulo e disponibilizar o link do filme, e é isso. Amanhã foi incrível e eu fico muito feliz. Um abraço para vocês. Obrigado a todo mundo. Abraço, gente. Um abraço. Maravilhoso, abração, gente. Manhã linda. Tchau. Bom para vocês. Até o próximo. E bom Até filme. o próximo, gente. Hora da Estrela. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau. Se quiser... Eu vou encerrar aqui. Até mais, meus queridos. Posso encerrar aqui? Pode. Não é possível.
Que eu Você acho quer conversar alguma coisa sobre a gravação? Mas eu preciso parar de gravar aqui. Peraí, vou só parar de gravar.